Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, da Clínica Camila Andreotti. Não se esqueça de se inscrever, tá? E deixar aqui o seu comentário e ativar o sininho para os próximos vídeos, tá? Bom, o que eu queria trazer aqui para vocês é que vocês me conhecessem um pouco mais. E eu tô aqui em Londrina, no Shopping Catuaí. Nada mais como trazer um pouquinho quem é a Camila, mostrando um pouquinho daqui, contando um pouquinho da minha história e começando aqui no shopping, que é algo que eu adoro fazer, passear no shopping, quem quer ir não gosta, né? Mesmo que não for para gastar, mas eu gosto bastante de ver lojas, de estar ali em contato. E se você quer entender melhor sobre esse vídeo, aguarde até o final para você entender o porquê, né, de estar aqui nesse shopping e estar falando a respeito da minha história aqui, por que eu escolhi e tudo mais. Bom, vem comigo que eu vou contar um pouquinho para você a respeito da minha história, para você entender, porque muitas pessoas falam assim: nossa, esteticista, há 17 anos, na verdade já fazendo uma correção, tá? É a primeira formação minha, né? Foi há 17 anos e eu já comecei exercendo, tá? A função de esteticista e eu fui me especializando e ao longo do tempo eu me especializei também em terapeuta Seven Healings e hoje Master, tá? E eu quero explicar para vocês o que tem a ver essas duas profissões, porque às vezes para algumas pessoas pode parecer confuso, né? Mas eu quero que vocês entendam o que desencadeou todo esse processo na minha vida e o que eu trago aqui para vocês de conteúdo. Vamos lá? Bom, pessoal, eu sempre soube que sempre quis, na verdade, ser da área da saúde, né? Sempre quis trabalhar na área da saúde. E o que acontece? Para que isso acontecesse, eu tinha alguns desafios, porque eu não queria simplesmente fazer algo superficial, né? Eu gostaria de desenvolver algo que as pessoas se cuidassem de dentro para fora. E ao longo das minhas formações, eu acabei fazendo especializações como bioortomolecular, sempre tratamentos voltados às células de dentro para fora, para que a gente conseguisse trabalhar de mais profundamente possível as pessoas, porque eu entendo que nada é por acaso, né? O nosso corpo e nossa mente e nossas estruturas estão todos ligados e a gente precisa ter um olhar mais profundo. Ao longo da minha profissão, conforme eu fui desenvolvendo e trabalhando os métodos e tudo mais, eu fui observando a necessidade nos meus pacientes em trabalhar mais profundamente possível, tá? De que forma eu poderia fazer isso? Então, eu comecei a observar que os resultados, eles precisavam ser mais profundos do que simplesmente tratar os sintomas. Então, eu fui aprofundando cada vez mais. E aí que entra a minha história, né? Então não é por acaso que eu desenvolvi aí uma vontade de fazer a formação terapêutica. E é isso que eu quero contar aqui para você hoje, tá? Assim como todos, eu também tive um histórico na minha vida, situações que me obrigaram a olhar mais profundamente para quem sou eu, o que eu quero e tudo mais. Bom, eu, assim como vocês, também, né, tenho as minhas situações pessoais de vida. Eu nasci em Cândido Mota, né, mas vivi no sítio, os meus pais se separaram bem cedo. E é claro, tem as partes complicadas desse processo, que para uma criança também não é fácil, mas tudo isso já vão ficando marcas, né? E aos 12 anos de idade, eu perdi minha mãe de uma forma bem trágica, bem traumatizante mesmo. E tudo isso desencadeou fatores na minha vida em que eu precisei olhar profundamente para
para minhas feridas mesmo, tá? Porque ou eu olhava para isso ou eu me afundava, né? Então, foi uma questão de necessidade minha que nasceu antes da questão da estética, que antes disso eu já tinha muita vontade de trabalhar na área da saúde. E o que que acontece? No decorrer de toda essa trajetória, eu fiz várias terapias que não funcionaram, tá? Passei por vários profissionais que eu achei que tivesse feito terapia e não fiz. Eu conheci um terapeuta que eu fiz psicanálise por 14 anos e ali sim eu achei o alicerce que eu precisava. E durante esse percurso eu tive uma trava. E durante essa trava, uma amiga que é formada em físio hoje, e ela estava fazendo fisioterapia, e ela falou, nossa, Cá, vai sair uma formação, e essa formação vai ser bem interessante para você. Por que você não segue? Vê como que é, acho que pode te ajudar bastante. Porque eu travei na psicanálise um período, eu não ia para trás nem para frente. E isso foi bem complicado para mim, tá? Porque daí é uma mistura de frustração com o desejo de resolver o que tem que resolver logo e tudo mais. Mas, graças a Deus, eu resolvi e segui o conselho da minha amiga. Bem curioso é que eu tava com essa trava. Eu tava com essa trava, e aí eu falando assim, gente, como que eu vou sair disso? E eu só acompanhei, fiz uma técnica, eu falei, bom, pior do que tá, não vai ficar. Quando eu fiz a técnica, eu fui pro clube na época que eu treinava lá, e fui fazer o meu treino, e eu percebi, e eu tive um insight, tipo, que eu tava conseguindo fazer aquilo que eu tava tentando por muito tempo, uma facilidade, foi tão natural e espontâneo que me assustou. Eu levei pra terapia, falei, como assim? Pro psicólogo, né? Eu acho que eu tô inventando, é coisa da minha cabeça. E ele, com toda a naturalidade, espontaneidade e profissionalismo que ele sempre teve, ele me explicou sim que existiam métodos a trabalhar as pessoas e que realmente funcionavam, que era pra mim continuar, porque sim, isso podia me ajudar muito. E assim eu continuei levando pra ele, até que um dia saiu a formação. Eu não podia ficar de fora. Fiz a formação do método e assim, eu fui engolindo, porque eu precisava, aquela necessidade era pra mim. Tipo assim, gente, sinceridade, eu precisava resolver aquilo dentro de mim. Desculpa a forma de falar. Eu sou tão sozinha aqui, mas enfim, eu quero fazer esse conteúdo pra vocês porque eu acho muito importante. E eu sei que eu precisava resolver isso dentro de mim e aquilo me ajudou demais. E à medida que eu fui trabalhando, eu fui fazendo essa formação, eu fui me trabalhando de uma forma que eu lembro que o psicólogo ele falava na época pra eu fazer psicologia e tudo mais, né? Que eu tinha tudo pra dar certo e tudo mais. Eu tinha vontade, tinha tudo na época, né? E eu falava, Deus, meu Deus, jamais, eu não consigo nem dar conta de mim, como que eu vou cuidar de alguém, entendeu? E aí surge essa terapia. Eu faço a formação pra me ajudar. E quando eu concluo, gente, de verdade, de coração, quando eu concluí, eu não conseguia guardar na gaveta. Eu não conseguia guardar na gaveta e fingir que isso não fazia parte da minha vida, que isso seria só pra mim e eu não ia mostrar para as pessoas o quanto isso me ajudou, que poderia ajudar outras pessoas. E a vida inteira ali, trabalhando na estética, eu sempre quis fazer associação com psicólogos e tudo mais, nunca deu certo ali. Não era pra ser, porque eu descobri que eu poderia tratar essas pessoas. Eu sabia da história, da vida dessas pessoas, o quanto eu poderia impactar tratando elas de dentro pra fora. Gente, isso pra mim abriu uma porta, assim, muito grande e entrou uma luz. Né? E eu vi que aquilo
eu não podia deixar pra trás. Vocês me desculpem, eu tô assim um pouco gripada. Mas mesmo assim eu quis fazer esse vídeo, porque eu acho que é o momento de começar a contar um pouquinho de mim, porque me privar e privar vocês de saber sobre a minha história pode estar impedindo a você de se olhar e de se encarar e de ajudar outras pessoas também. Então acho que chegou a hora. Então, de vocês conhecerem, entender um pouquinho minha história, o porquê que eu fiz essas formações, o que tem a ver a Camila esteticista, o que tem a ver a Camila esteticista com a Camila ser terapeuta, entendeu? Muita gente, eu sei que se pergunta, muita gente às vezes não dá crédito, pode ser, de repente, porque não entende como uma esteticista é terapeuta, mas é a minha história. Eu passei por situações em que eu precisei tratar. Eu tratei 14 anos na psicanálise e hoje eu entendo muito a psicanálise para fazer abordagens com os meus pacientes. Eu uso da psicanálise para fazer a parte explicativa, porém, essa formação ela me dá de uma forma essa complexidade de que o corpo e da dificuldade que a pessoa tem, ela mostra o que ela está com dificuldade em dizer e eu consigo ajudar, entende? Então, o que me levou a tudo isso? Eu não desejo o que eu passei na minha vida para ninguém. Não desejo. O que eu desejo mais é que as pessoas estejam bem. E essa vontade de ajudar em mim é algo que eu sinto que é genuíno, é de coração e é profundo. Então, hoje não dá para olhar e tratar sem ter esse olhar interno e profundo que existe algo a mais além do sintoma. Não é apenas o sintoma. Nunca foi só o sintoma. E quanto mais cedo a gente conseguir olhar para isso, mais rápido a gente vai se curar, de dentro para fora. E, olha, eu não estou falando que é algo milagroso, e eu não estou falando que é algo que tem que ser feito sozinho. As pessoas acham às vezes que o método tem que ser isolado e não precisa, porque você pode fazer o seu psicólogo, o tratamento e fazer a terapia. Você pode e deve estar com o seu médico assistindo você, te medicando se for necessário e fazer a terapia. É um complemento. Não vem para brigar e para descartar o outro e os outros profissionais. Jamais. É uma técnica, é uma abordagem complementar e que vai trazer muitos benefícios. Eu fiz por 14 anos a psicanálise e depois eu fiz junto ali, antes de 14 anos, acho que devia ter o que, uns 10, eu acho que foi mais ou menos, não, na verdade, desculpem, foi mais ou menos com 8 anos ali que eu tive essa trava. E aí eu comecei o método e comecei a me aplicar e foi aonde eu destravei e aí desenrolei e eu fiz um fechamento da psicanálise. Eu consegui, porque tudo que eu queria era começo, meio e fim. Porque só quem tá dentro sabe o quanto é doloroso passar por situações traumáticas, por memórias impactantes, porque o que aconteceu naquele momento? Eu vi que, tipo assim, eu tratava o meu emocional, mas tinha algo que estava me travando. E eu fui obrigada, gente, meu corpo tinha memórias. Ele tinha memórias ali que eu precisava trabalhar de forma biológica. Eu precisava atingir isso, eu precisava desbloquear, trabalhar meu corpo e minha mente. Eu não podia separar. Como que eu estava fazendo aquilo? E nem eu me tocava.
Porque hoje tudo é muito separado, na verdade. E essa abordagem ela é integrativa, então ela trabalha a mente, a psique e a parte biológica. Então essa parte emocional toda junto com o corpo, ela é trabalhada. E aí, meu bem, e aí, tipo assim, não tem saída para não se resolver. Foi o que aconteceu comigo. E então isso me impactou de um jeito que hoje eu não consigo olhar para ninguém sem levar isso adiante, sem falar, gente, é necessário, é preciso. E às vezes você está nos ambientes, você sabe que você pode ajudar, mas as pessoas precisam querer. E as pessoas precisam entender. Então, tipo, eu fiz, faz 6 anos que eu fiz a formação, né, como terapeuta. Eu venho sempre me atualizando e me especializando, tá? E a última formação, ela vai trazer um impacto grandioso e eu quero trazer aqui pra vocês. Mas eu quero mesmo ajudar de coração, mas a pessoa, ela tem que querer, né? A pessoa tem que querer. Eu tenho muita bagagem e ferramentas, situações de vida mesmo, que eu tive que passar, que me trouxe uma experiência que às vezes muita gente na vida, com a minha pouca idade, eu passei por muita coisa. E às vezes pessoas, né, que já viveu anos, não passou. Entendeu? Eu tenho uma bagagem muito forte. E eu passei por situações, acho que o meu cérebro me experimentou por completo, de várias formas. Então, o que eu quero falar pra você, tem saída. Você só tem que querer. Hoje a gente tem várias ferramentas. Não se limite a uma só, tá? Não se limite a, eu fiz de tudo já. Se você acha que isso, entendeu, é que você desistiu de você. E a última pessoa que tem que desistir de você é você mesmo. Eu tô aqui pra ajudar e eu quero aos poucos ir contando pra vocês a minha trajetória, sim, até porque isso faz parte do meu crescimento. Eu resolvi fazer o canal no YouTube para poder sim me abrir mais, para poder sim ajudar mais pessoas, para poder sim quebrar as barreiras, para conseguir atingir o maior número de pessoas. E eu conto com vocês para isso, tá? Eu conto com vocês para conseguir fazer o maior número de pessoas estar bem consigo mesmo, ter autoestima. Porque quando a gente fala em autoestima, a gente está falando não só de terapia, a gente fala da questão estética. A estética ela é bem-vinda. Quando você vai no salão, você vai fazer o seu cabelo, você não se sente bem? Como vai deixar de fora? Como que você vai deixar de fazer um cabelo? É importante estar bem visualmente, cuidar de você, é importante. Não tem que deixar isso para trás, gente. Entendeu? Mas o interno, ele tem que vir com prioridade sempre. Não tem como você atingir o seu ápice, os seus objetivos, se você acha que o corpo está separado da mente, tá? Olha, a minha prioridade de verdade foi morar sozinha para cuidar da minha mente. Eu peguei assim o medo, porque eu não sabia nem como que eu ia fazer para comer. Eu falava, oh, meu Deus, autônoma, trabalhava na estética, eu tinha alguns pacientes, mas meu Deus, o que vai ser? Mas eu enfiei a cara e fui, e aí desenvolvendo essa autoconfiança aos poucos. A prioridade era pagar o meu aluguel e segundo a minha terapia, porque aquilo é o que me alimentava mais do que o próprio alimento, porque eu precisava daquilo para mim viver bem, estar bem comigo e me encontrar de novo para conseguir caminhar com as minhas próprias pernas. Então são prioridades necessárias que a gente tem que tomar
para poder ter uma vida melhor. Hoje você vai no shopping, eu adoro também passear, ir no shopping, ver coisas, mas quanto, né, vai lá, gasta quanto nesse shopping? Quanto que eu gasto para comprar uma bota? Às vezes a pessoa gasta 800, 1.000, 2.000 reais numa bota e acha caro investir na saúde, entendeu? Então vamos pensar, onde que está a sua prioridade? Onde que está? A gente precisa levar isso em conta, tá? A gente precisa ter as nossas prioridades para a gente atingir os nossos objetivos e a gente conseguir ter aquilo que a gente merece, porque tem muita gente sofrendo, porque não sabe o valor que tem. Vamos descobrir isso junto. Vamos sair dessa situação. Chega. Fala chega. Já deu. Eu quero recuperar, eu quero ficar bonita esteticamente, mas eu também quero ser mais eu. E aquilo que me atinge esteticamente, deixar de ser um problema por causa da forma que eu me vejo. Já pensou nisso? Você vai começar a se amar mais, você vai afetar as pessoas ao seu redor. Isso muda a vida, muda o mundo. Gente, é muito maravilhoso. Espero de verdade que esse vídeo tenha impactado você. Pelo menos um pouquinho. Eu ainda tenho dificuldade de falar mais abertamente da minha história. Mas eu quero de coração, aos poucos, ir contando para vocês, sim, entenderem que tem saída. E eu tô aqui para ajudar a vocês. É meu intuito, sim. Não só na estética, mas também como terapeuta e como missão, porque Deus é mais, Ele sabe o que faz. Conto com vocês. Um abraço a todos e fica um pouquinho aqui com esse shopping maravilhoso. Eu gosto muito, gente, eu moro em Cândido Mota, não tem shopping. Então é minha fuga, minha filha brinca. Hoje é comemoração de aniversário do meu sogro, a gente tá aqui curtindo um pouquinho e eu não podia deixar de fazer esse vídeo para vocês. Fiquem aqui um pouquinho, tá? Com esse shopping, com as novidades. Me acompanha aí no próximo vídeo. Conto com vocês. Não deixe de comentar, tá? E compartilhar pra gente atingir muitas pessoas. Porque o que eu tenho guardado pra vocês nem imaginam. Mas eu aguardo vocês no próximo vídeo pra contar. Tá bom? Fiquem com Deus. Até mais.
aqui no YouTube, de trazer conhecimento, trazer saúde e, é claro, fazer com que os vídeos, para fazer com que mais conhecimento atinja mais pessoas e assim trazer essa técnica para que ela expanda e quebre mesmo barreiras para que a gente consiga ajudar tantas pessoas que precisam e aquelas que ainda nem sabem que precisam ser resgatadas, tá? Então meu propósito aqui é maior, tá? Conto com a ajuda de vocês, tá? Pra gente expandir isso juntos. Quanto mais pessoas tiver aqui inscritas, né? Ativa o sininho para vocês conseguirem aqui ter acesso aos próximos vídeos, porque quanto mais impacto a gente tiver em mais pessoas, quando eu vir aqui para revelar para vocês uma data, isso vai ser um presente, pode ter certeza, para todos vocês. Mas eu conto com vocês para expandir, aumentar esse número de pessoas aqui, para que quando a gente for fazer esse jogo, a gente faça em massa. E sim, levar muitas memórias celulares desbloqueadas, muitas vidas transformadas. É o que eu quero, o que eu desejo de coração. Libertar e trazer muito crescimento para todos nós. Porque o crescimento, ele é constante, a vida não para. O tempo todo eu também estou aprendendo. O tempo todo eu tô aqui, eu já tô aqui aprendendo uma coisa nova, uma coisa que eu nunca imaginei fazer. E eu tô fazendo aqui com a ajuda de vocês que já estão me seguindo, que com certeza vai ajudar mais pessoas, porque eu estou esperando bater aí um número legal pra gente aí botar na prática tudo isso que eu tô falando pra vocês e vocês vão entender, tá bom? Vamos que vamos, tudo de bom pra vocês, até mais.